Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor doutor Alexandre Matti, do Instituto de Arte da Unesp, da área de teatro. Hoje nós vamos conversar com o professor sobre teatro de rua. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E eu já gostaria de perguntar quais as origens... Para começar, o que significa teatro de rua e quais são as suas origens? Muito bem, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Essa é uma história ainda que espera, digamos assim, por ser contada. Entretanto, a invenção do teatro, que na sua origem etimológica significa espaço de onde se vê, claro que foi instituído pelo Estado grego, século V a.C., e se caracteriza em um espaço no qual a arte da representação é apresentada por um conjunto de espectadores que, por uma certa legislação grega, eram obrigados a assistir às tragédias, as mulheres eram impedidas de assistir às comédias e, digamos assim, expulso desse espaço construído pelo Estado de representação, os artistas populares, eles se viram obrigados, até para ter alguma forma de interlocução mediada pelo símbolo, a buscar os espaços públicos. Então, professor, se eu estou entendendo, o teatro de rua, ele já nasce marginal, né? Sempre nessa, ou seja, não oficializado, não oficial. É isso? É isso mesmo, expulso dos espaços de representação construídos pelos estados e também expulso da polis. O que quer dizer que o que vai caracterizar, portanto, a decorrência dessa marginalidade é um caráter permanentemente de irreverência com relação aos assuntos característicos e instituídos, sobretudo pelos detentores de poder naquele momento histórico, e é isso que vai caracterizar desde sempre até os dias de hoje uma certa irreverência, principalmente com relação aos detentores do poder. E hoje, como é que se dá, quer dizer, nós fizemos assim, um pequeno apanhado histórico, por assim dizer. E hoje, como é que está o teatro de rua? Porque eu sei que, inclusive, você está sempre na luta pelo teatro de rua. Como é que se encontra hoje o teatro de rua? Olha, é fruto de uma luta insana e intensa, porque, digamos assim, que houve uma migração dos preconceitos com relação aos artistas populares pelo fato de se apresentarem na rua e também por transitarem com assuntos aqueles não muito interessantes a quem detém o poder. Porque o que caracteriza o teatro de rua numa perspectiva popular é a irreverência. Então, as práticas teatrais... Que tipo de irreverência? É uma irreverência fundamentalmente que parte de tudo aquilo que é instituído como não sendo passível de ser tratado de modo elegante, do politicamente correto, expondo em praça pública situações, personagens de destaque ou pessoas de destaque transformadas em personagens para que, em conjunto, artistas e aquelas pessoas que estejam assistindo possam rir fundamentalmente daqueles sujeitos que oprimem, porque o teatro de revista tem um ponto de vista fundamentalmente popular. Mas, professor, o teatro, ainda mais se a gente for pensar lá nos anos 60, né, o teatro de arena, e mais recentemente, falando aqui da cidade de São Paulo, com diversos grupos teatrais, né, os sátiros e por aí vai, eles também não cumpririam esse papel? Esse papel de reverência, esse papel digamos assim, de rir, ou mesmo de zombar das estruturas de poder? Sem sombra de dúvida. Entretanto, a zombaria se dá a partir de pontos de vista diametralmente opostos. O que caracteriza teatro popular apresentado na rua, ou como se chama teatro de rua, ele tem um ponto de vista fundamentalmente de determinados sujeitos que estão ou que se encontram na rabeira da história. Então, você citou dois grupos. Na década de 50, 1953, oficialmente surge o teatro de arena, que vai transitar
a partir de 1958, a partir de Eles Não Usam Black Tie, fevereiro de 1958, que é um texto importantíssimo do Gianfrancesco Guarnieri, eles vão transitar a partir daí programaticamente com uma certa politização da forma teatral. Eles adotam um ponto de vista, mas é um ponto de vista muito ligado a um modo característico de pensar e, sobretudo, no início, mais um olhar premido, digamos assim, pelo Partido Comunista. Os Sátiros hoje, que é um grupo absolutamente importante, sediado na cidade de São Paulo, na Praça Roosevelt, transita com um riso, às vezes bastante cético com relação ao que está dado e posto. Entretanto, o ponto de vista dos sátiros, com uma totalidade de outros grupos que transitam com a experimentação, não tem o ponto de vista da classe trabalhadora, não tem o ponto de vista popular ou de como sujeitos que se encontram na rabeira da história pensam o mundo nas suas relações constituídas. Se eu estou compreendendo, professor, você está dizendo o seguinte, que os atores do teatro, digamos assim, aqueles que participam do teatro de rua, eles são genuinamente representantes de uma determinada classe social, né? Enquanto, historicamente falando, teatro de arena ou hoje os sátiros, eles são, ou seja, quem faz esse teatro, querendo ou não, pertence a uma outra determinada, ou seja, eles não vivem nessa rabeira, como o senhor próprio falou. E nesse aspecto, então, eu poderia dizer que esse teatro de rua, ou seja, esse teatro popular, ele é feito pelos que realmente sofrem verdadeiras opressões políticas, econômicas, sociais, culturais, né? Quer dizer, o diferencial seria esse? Essa sua pergunta é extremamente complexa, não é? Quer dizer, é impossível de responder em um tempo tão curto. Entretanto, primeiro, a gente não pode falar em manifestação genuína. Isso não existe porque somos todos tomados, consciente ou inconscientemente, por um conjunto de comportamentos, ideologias que tendem a neutralizar muito de certas tendências e potências dos sujeitos. Muito bem. Existem algumas, são raras as fontes documentais que tratam da questão do teatro de rua. Entretanto, existem alguns filósofos aos quais nós podemos nos recorrer, e um deles é o Walter Benjamin, que ele tem uma obra absolutamente significativa, que a totalidade de pessoas que vai para a rua lê, chamado Um Narrador, Considerações acerca de Nikolai Leskov. É um ensaio que eu recomendo a quem tem interesse, bastante curto, e que ele vai tratar da questão da narrativa. Teatro de rua pressupõe concretamente uma troca de experiência diferenciada daquela apresentada em caixa. Teatro hegemônico, em tese, ele funciona como uma espécie de quarta parede que impede que a relação do conjunto dos artistas seja instituída com os espectadores que contemplam a obra. Quase que uma reação de natureza, digamos assim, menos contundente, não é? É quase uma recepção passiva, com aspas, eu estou fazendo esta observação. Um espetáculo que vai para a rua, primeiro que interfere hoje, vamos pensar a cidade de São Paulo, a rua hoje é vista como um grande escoadouro de mercadorias. Há uma mudança na topografia da cidade, inclusive dos espaços públicos, que começam a ganhar determinados obstáculos para que não exista a possibilidade de um grande número de pessoas que possa se concentrar. O espetáculo de rua, ao ser apresentado, ele intervém num fluxo da cidade. Mais que isso, a totalidade dos sujeitos anda pela rua sem prestar muita atenção ao trajeto que ele percorre. Então, o espetáculo funciona como um obstáculo que intervém no cotidiano da cidade e no cotidiano do sujeito do pedestre. Mais que isso ainda, um espetáculo de rua propõe um tipo de troca que não é possível ter com outras formas
de manifestações artísticas. É essa que é a grande, digamos assim, diferença entre o teatro que se apresenta na Caja, ou teatro que tem um ponto de vista não popular e aquele que vai para a rua porque conta exatamente com esta participação. Então, eu queria continuar nessa linha de raciocínio, né, dessas intervenções do teatro de rua, mas vamos fazer isso no próximo bloco. E você já sabe, né? Continue com a gente, tem mais Café Pensamento. O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e tradicionais do Brasil. Mas não vai pensando que a festa nasceu por aqui não. O Carnaval tem uma história que atravessou séculos e séculos. Ninguém sabe quem inventou esse costume de reservar alguns dias do ano para promover a folia. Uns dizem que foram os gregos, como forma de agradecer aos deuses pelas colheitas. Outros citam os egípcios. E tem quem prefira dar crédito aos romanos e suas festas em honra a Baco, o deus do vinho. Mas uma coisa é certa, o Carnaval já nasceu como uma festa em que as regras eram subvertidas. Nos tempos antigos, os escravos ganhavam liberdade para fazer o que quisessem e plebeus se tornavam nobres. O costume se manteve. No Carnaval de hoje vale tudo. Homens se vestem de mulher, pobres se vestem de ricos e tem até um rei de mentirinha eleito para comandar a folia. O Carnaval se tornou uma festa oficial na Idade Média. Era a última oportunidade de exagerar na comida e na bebida antes de começar a Quaresma, os 40 dias em que ninguém podia comer carne nem beber álcool. Segundo estudiosos, é daí que vem a origem da palavra carnaval. Ela seria uma versão moderna dos termos em latim carne vale, adeus carne, ou carne leva-me, supressão da carne. Em nossas terras, o carnaval já está há bastante tempo. Foi trazido pelos colonizadores portugueses. Nós não inventamos essa festa, mas fomos nós que a transformamos em um dos maiores eventos do mundo. Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje aqui com a presença do professor Alexandre Matti, do Instituto de Arte da Unesp. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito dessa intervenção pública que o teatro de rua faz e como que isso, digamos assim, perturbaria o fluxo, né? Ou as passagens, lembrando aqui um pouco o Walter Benjamin que o senhor havia falado. Mas tudo bem, né? Quer dizer, perturba esse fluxo das passagens, perturba esse, digamos, esse vivenciar da cidade no sentido de um equilíbrio deste fluxo, e o teatro de rua então intervém nisso, e nessa intervenção há então uma questão premente que é o político, que pela sua fala anterior, na realidade o teatro de rua ele é um agente político forte no sentido de fazer com que as pessoas elas possam ganhar ou ter, pela estética do teatro de rua, uma consciência política da sociedade na qual elas estão. Eu estou aqui tentando mais o viés político aí do teatro de rua. Como é que o senhor vê isso? Então, eu não diria também, novamente, que os grupos têm esta perspectiva, que tem este intento não, claro, de sem intervenção. Dúvida, mas, entretanto, se pensar que a política pressupõe alguma forma de intervenção e o fluxo, digamos assim, capitalista das grandes cidades está absolutamente esquadrinhado, já garantido, legitimado, apesar do caos, daquilo que escorre pela beirada, um espetáculo, ainda que o seu tema não tenha uma apreensão, uma preocupação de natureza política, ele intervém no fluxo da cidade, solicitando, portanto, uma nova forma de relação, na medida em que o espectador pode intervir na obra. Uhum. Fala-se em teatro que o texto dos espetáculos de rua tem uma partitura
aberta. Ele é absolutamente lacunar e ele existe na exata medida em que alguma forma de relação pode ser estabelecida com o espectador, que pode assistir poucos minutos ou que pode ficar um tempo maior, depende do seu tempo, interesse, etc. Então aí tem uma forma de relação que pressupõe, digamos assim, uma intervenção de natureza política, de intervenção na polis. Ok. Exatamente. E nesse aspecto, então, professor, o senhor até trouxe alguns livros aqui, tem esse livro Em Busca de um Teatro Popular, do César Vieira. O que seria, em linhas gerais, esta Em Busca de um Teatro Popular? Então, César Vieira, nascido Edibaldo de Almeida Pivetta, ele se caracteriza num dos artistas mais importantes do teatro brasileiro. O César Vieira tem um grupo formado em 1966, no DA 11 de agosto, lá na Faculdade de Direito lá de São Francisco, e a partir do início da década de 70, este grupo com o Evangelho segundo Zebedeu apresenta assim, um circo montado no Parque de Ibirapuera e daí ele vai para a rua, para a periferia, né, fundamentado num conceito de tática de Robin Hood. Cobra-se ingresso das instituições que pagam e leva-se espetáculo gratuitamente para a periferia, com a seguinte determinação: para o César Vieira, um espetáculo só é concluído quando há uma possibilidade de discussão após o espetáculo com a comunidade na qual o espetáculo é apresentado. Então, pobre por quê? Pobre porque não tem essa parafernália, mas, entretanto, tem uma forma de relação absolutamente rica. Nós tínhamos falado aqui, né, a respeito das origens do teatro de rua, lá já na Grécia. E eu sei que você não gosta muito de falar das suas autorias, né? Não gosto de fazer muita autopropaganda, mas eu faço a sua propaganda. Isso aí não foi combinado. E nesse aspecto, então, eu queria, esse seu livro, queria que você falasse um pouco desse seu livro, que é O Buraco do Oráculo. Este é um grupo sediado na Zona Leste. Esse é um dos grupos que tem uma militância intensa, bastante significativa. Existe um movimento nacional, que é o movimento de teatro de rua, que é um dos poucos movimentos nacionais a se encontrar com certa regularidade, a discutir determinadas questões. Recentemente, inclusive há cerca de 2 semanas, houve um encontro na Câmara Municipal de São Paulo no sentido de solicitar aos vereadores uma intervenção com relação a um decreto proibitório das manifestações de teatro de rua artísticas na rua. Houve um decreto do prefeito, e agora o que se pede é que isso seja transformado em lei, ou seja, que não exista proibição para os artistas se manifestarem. O Buraco do Oráculo é um dos grupos que participa de um movimento de legalização, que tem a sua sede no extremo leste. É isso que eu queria perguntar. Como é que é o teatro de rua na periferia da nossa cidade, da cidade de São Paulo? É intenso. Porque nós acabamos, né? Quer dizer, eu e uma minoria que vive, digamos assim, mais em áreas centrais da cidade de São Paulo, acaba não acompanhando essas manifestações. Eu queria, então, que você falasse sobre como é que são essas manifestações do teatro de rua na periferia da cidade de São Paulo? Articulando desde o início, quer dizer, pouca é a documentação acerca dessa manifestação, desde sempre. Raríssima é a divulgação dessas manifestações que acontecem na periferia da cidade e das cidades. E lembrando, o teatro é uma das poucas artes artesanais que vai pressupor a presença de um sujeito, de uma relação entre um sujeito que, instituído por símbolos, se apresenta num espaço e tem de ter um espectador. É uma arte quase, uma manifestação quase artesanal. Não há necessidade de nenhuma parafernália. Essa manifestação, portanto, existe na cidade como um todo. É difícil ter acesso a elas. Atualmente, na cidade de São Paulo, existem grupos absolutamente importantes, com obras muito significativas, e muitas delas são grupos de teatro de rua.
Esse trabalho de divulgação é um trabalho que depende fundamentalmente dos próprios grupos, uma vez que as estruturas sociais montadas não têm interesse em divulgar esse tipo de coisa. Professor, para terminar, eu sei que o senhor é um grande pesquisador, né, do teatro de rua. Eu queria saber, e aí, de certo modo, você até já encaminhou aí a resposta, dessa dificuldade da documentação do teatro de rua, mas como é que o senhor diria, quais são as principais dificuldades de um pesquisador do teatro de rua? Fundamentalmente, a inexistência de documento acerca das experiências. Quer dizer, é bastante comum dizer que as práticas populares, elas são subsumidas da história. Elas não têm uma documentação das diferentes linguagens e nos diferentes aparatos, então ter acesso àquilo que se desenvolveu é muito raro. Para contar em 30 segundos um exemplo clássico, na Antiguidade Clássica Grega existiram os atores populares chamados de flíacos, e eles desenvolveram sátiras e montaram companhias. A experiência desses grupos não tem nenhum documento. Elas foram conhecidas pelos romanos em período posterior. E agora, professor, do ponto de vista das instituições, principalmente da área de pesquisa, como o CAPES, quais são as dificuldades de se obter recursos para pesquisa, né? Há pouco tempo atrás, eu uma conversa com o professor Renato Giannini, né? Renato Giannini, a senhora havia até em uma palestra perguntado para ele, que aliás, inclusive lá no Instituto de Arte da Unesp, dessas possibilidades de obter recursos. E me parece que a resposta foi um pouco, digamos assim, negativa, né? Porque precisa de documentação, precisa disso que nós estamos falando aqui. Então, eu poderia dizer o seguinte, que há uma tremenda dificuldade, seja por um lado, de documentação, porque essa documentação precisa, por exemplo, para obter recursos, né? E, por outro lado, o Estado também não tem, digamos assim, pelo menos algumas fontes de órgãos da área de pesquisa também de oferecer. Isso dificulta mais ainda. Então, eu queria dizer o seguinte, como é que andam as pesquisas nesta área, né? De uma área que me parece tão importante, que é fundamental para a nossa sociedade, de ter, digamos assim, uma consciência, um saber sobre essa manifestação artística. Então, é um trabalho, primeiro, detetivesco, e é também uma manifestação que não traz prestígio a quem por ela se interesse. Então, não só as agências de fomento, bem como as próprias instituições universitárias não têm um interesse manifesto para com esse tipo de produção. Então, se já é difícil fazer pesquisa tomando outras experiências... Principalmente das áreas de humanidades? De humanidades, quer dizer, transitar com experiências ou propostas ou projetos ligados à cultura popular e teatro de rua é quase que impossível. Entretanto, o que caracteriza alguns de nós, e eu me coloco também aí nessa seara, é a teimosia. E é importante também, premido por um certo pensamento de Guimarães Rosa, eu basicamente vou fazer daquilo que ele escreveu, as minhas palavras. Eu sei pouca coisa, entretanto desconfio de quase tudo. E é exatamente a desconfiança, ou a chamada leitura a contrapelo, daquilo que vai numa outra proposição de caminho, de leitura, ou ler os subtextos, é que pode constituir um grupo de pessoas interessadas. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, né? Eu gostaria de pedir obrigado pela sua entrevista
E gostaria de também pedir obrigado a você que tem nos acompanhado e tem mantido a sua fidelidade conosco. Professor, mais uma vez obrigado e até o próximo Café Pensamento. Meu nome é Sérgio Rios, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance.